Hoje a gente vai falar sobre as três revoluções industriais e meu grupo é eu, Gianluca Tubini, Davi Cavalari e Murilo Pinto. Então agora eu vou começar falando da primeira revolução industrial que começou na Inglaterra por volta de 1760 e ela se estendeu até o começo do século 1801 a 1900. O grande símbolo dela foi a invenção e uso da máquina a vapor. Antes disso, a produção era basicamente manual, que era feita em oficinas pequenas ou até em casa. Com as fábricas, os produtos passaram a ser feitos em grande escala e de forma muito mais rápida. As indústrias têxteis de tecidos foram as primeiras a se transformar. E essa revolução também mudou a vida das pessoas. Muita gente saiu do campo para trabalhar nas cidades, o que gerou um processo de urbanização bem acelerado. Mas as condições de trabalho ainda era muito difícil por conta das jornadas longas, salários baixos e ambientes prejudiciais. Então, a primeira revolução industrial foi marcada pelo início das fábricas, pela mecanização da produção e pela mudança radical no estilo de vida, principalmente nas cidades. Além disso, essa revolução não trouxe só os avanços, mas também grandes desigualdades sociais. Por quê? Porque enquanto os donos das fábricas enriqueciam, a classe trabalhadora ela vivia em condições precárias, em bairros superlotados e com pouca infraestrutura. Esse contraste acabou gerando novas ideias políticas e sociais, como o socialismo e o sindicalismo, que surgiram justamente como resposta às injustiças desse período. Então, a primeira revolução industrial foi um marco não só pela inovação e tecnologia, mas também porque mudou profundamente a organização da sociedade e abriu discussões que influenciam até hoje. Então, agora eu vou falar da segunda revolução industrial, que aconteceu entre o final do século XIX e começou do século XX. E diferente da primeira, que tinha como base a máquina a vapor, essa revolução trouxe novas fontes de energia, como a eletricidade e o petróleo. E esse período ficou marcado pelo surgimento de grandes indústrias, como a do aço, a química e a automobilística. Foi quando Henry Ford criou a famosa linha de montagem, que permitiu produzir carros em massa de forma muito mais rápida e barata. E também foi nessa época que a comunicação e o transporte deram um salto. O telégrafo, o telefone e depois os trens e navios modernos ajudaram a encurtar distâncias e aumentar o comércio entre diferentes países. Resumindo, a segunda revolução industrial trouxe a produção em massa, a expansão das grandes empresas e uma maior integração entre os países. Mas essa integração também trouxe disputas, já que as nações industrializadas buscavam novas fontes de matéria-prima e mercados consumidores, o que acabou alimentando o imperialismo europeu no século XIX. Além disso, as transformações desse período mudaram o cotidiano das cidades. A eletricidade permitiu iluminação pública, melhorou a vida noturna e impulsionou novas invenções como eletrodomésticos e meios de transporte urbanos. A segunda revolução industrial, portanto, ela não foi só uma revolução econômica, mas também cultural e social, porque alterou a forma como as pessoas trabalham, se comunicam e até mesmo como viviam no dia a dia. Agora eu vou falar da terceira revolução industrial,
que começou depois da Segunda Guerra Mundial, na metade do século XX. E ela é chamada também de Revolução Técnico-Científica. Ela é marcada pelo avanço da ciência, da tecnologia e da informação. Aqui, o destaque foi a automação, máquinas inteligentes, computadores e robôs começaram a fazer parte da produção, substituindo vários trabalhos manuais. A energia nuclear também passou a ser usada e houve muitos avanços na área da biotecnologia e da exploração espacial. Mas talvez a maior transformação tenha sido na comunicação. Primeiro com a televisão, depois com os satélites e mais tarde com a internet, que revolucionou completamente a forma como as pessoas trabalham, estudam e se relacionam. Ou seja, a terceira revolução industrial trouxe a globalização, a era digital e um mundo muito mais conectado. Só que, junto com essas invenções, vieram também novos desafios. O avanço tecnológico acelerado começou a gerar desemprego em algumas áreas, já que muitas funções foram substituídas por máquinas e sistemas automatizados. Além disso, a dependência cada vez maior da tecnologia trouxe questões sobre privacidade, segurança digital e até mesmo impactos na saúde mental. E outro ponto importante é que essa revolução aprofundou ainda mais a desigualdade entre os países desenvolvidos que dominam a tecnologia e o desenvolvimento que acabam ficando para trás. Então, a terceira revolução industrial não transformou apenas a economia, mas também a forma como a sociedade funciona, mostrando como a tecnologia pode tanto aproximar quanto criar novos problemas. No trabalho, eu, Davi Cavalari, editei, Gianluca Tubiri falou e Murilo Pinto que fez o Minecraft.